Brasil. Nós já estamos aí no estúdio com o Giovanni Mendonça, que é uma pessoa que conhece bem o mercado aí de panificação e food service e é, além disso, uma pessoa que tem uma visão estratégica. Isso é muito importante nesse momento que nós estamos passando agora. Então, eu quero convidar o Giovanni aqui para estar conosco aqui, já assumindo aqui ao nosso lado aqui já essa posição para a gente conversar. Giovanni, que prazer, viu, Giovanni? Augusto César, o prazer é todo meu amigo. Ai, que bom. É todo meu, viu? E eu queria, antes de falar qualquer coisa, te parabenizar. Sua plataforma está maravilhosa e eu fiquei impressionado com o que eu vi da feira, tá? Então, parabéns mesmo, viu? Mas que legal, um desafio, né, Giovanni? Como é que é? Um desafio, né? É um desafio, Augusto César, é um desafio, mas certamente está abrindo grandes possibilidades. A gente brinca, às vezes, em Minas Gerais, né, que às vezes é necessário você, com um facão, abrir a picada para os outros virem, né? Então, é um pouco exatamente isso, sabe? Exatamente isso. Então, é inovador, é necessário, é extremamente, vamos chamar aí de oportuno, por todas as possibilidades que a gente sabe que o mercado, em função de toda dessa pandemia, está criando. E você apresentou uma solução magnífica, Augusto César, magnífica. Eu fiquei que bom, maravilha. Estou encantado com a feira, encantado. Você está de parabéns. Obrigado, Giovanni. Muito bom ouvir isso de você, que é alguém que tem uma visão bastante ampla, né? Uma visão muito aberta, né? Isso é muito importante, porque você conhece esse Brasil todo, né? Você já viajou, digamos assim, usando bem a palavra, de cabo a rabo, todo esse Brasil, conhecendo bem o setor, não só de panificação, mas o setor de alimentação e lidando com as grandes empresas desse país. Mas, Giovanni, o tempo voa, né? Aqui é muito rápido. Nós já estamos com o pessoal já lá no estúdio, já estamos lá com o Rugel, que você conhece bem, o Geraldo da Padaria Cozinha da Vandinha, uma figura maravilhosa aí que a gente está fazendo contato, e vai entrar ainda o Pilo Seta, que também é outro especialista aí na parte de panificação. Mas, Giovanni, até para a gente fazer esse acompanhamento, o dia de hoje a gente já falou, tivemos aí uma conversa logo cedo sobre uma pergunta, é hora de empreender? Então já foi, começamos o dia provocando essa discussão, porque a feira Pão Brasil Food ela é voltada à panificação, ao food service e a quem é empreendedor. Então, essa abrangência, né? Então, é muito importante discutir a questão de ser empreendedor. Depois tivemos outra palestra sobre publicidade, e aí a dinâmica está vindo muito grande. Por isso que eu quero puxar um tema contigo aí, enquanto os nossos amigos esperam um pouco lá no estúdio, que a programação ficou intensa, né, no dia de hoje, quais são as perspectivas, ou quais são as perspectivas que podem ser geradas naqueles que operam o setor de alimentos, né? Não só de panificação, mas do food service também, para quem quer empreender. Que expectativa se pode ter? Qual é a postura que se deve ter? Você que é uma pessoa também muito dessa área de humana, né? Você tem um conhecimento, é fantástico falar com você, porque você tem o conhecimento mercadológico e tem também o conhecimento humano, de gestão de pessoas. Então, dá para a gente um pano de fundo aí sobre essa expectativa diante de um cenário difícil, né? Augusto César, indiscutivelmente o cenário ele é difícil. Eu tenho tido a oportunidade de conversar com alguns empresários sobre a questão da gestão da transição, que esse momento é um momento de transição e essa gestão de todo esse momento de transição ele é muito importante. Então, eu vou te dizer o seguinte, cada empresário tem a sua
naturalmente, a sua informação e a sua perspicácia. Só voltando um comentário que você fez, se deve se empreender ou não. Eu te diria que mais do que nunca, sim. Dentro de uma situação dentro de uma situação naturalmente de visão, de cautela, mas é preciso, sim, exatamente por esse momento de transição. Exatamente por esse momento de transição. Não tem jeito, Augusto César. A grande questão, a grande angústia dos gestores, a grande angústia é que eles querem ter resposta com uma forma de pensar, um modus operandi, vamos dizer assim, de 1 ano e meio atrás. A referência que todos nós temos é de 1 ano e meio atrás, vamos assim dizer. Então, essa situação que está aí, essa situação da pandemia, ela estampa uma fragilidade, porque nós precisamos de resposta, nós precisamos de criar alternativa com uma forma e referência de 1 ano e meio atrás, onde as coisas eram tidas como normais. Uhum. Então, eu, pessoalmente, Augusto César, acho que a pior alternativa é não fazer. A pior alternativa é não se aquietar, sabe? Ficar, na realidade, aquietar-se, né? Ficar paralisado, ficar buscando desculpas. Então, o momento realmente é um momento de uma visão estratégica. Eu te diria para você que o setor já entendeu isso, né? A grande parte dos empresários já entenderam isso. Não tem volta a determinadas novidades, vamos chamar de novidades, né? A própria feira que você está promovendo, de todas as plataformas, Augusto César, que eu vi, até agora, a sua, na minha percepção, é indiscutivelmente a melhor. E não tem volta. Esse é um dos pontos. O outro ponto é toda uma comercialização que é preciso, sim, que a padaria, ou mesmo todos aqueles, né, que estão no negócio de food, entendam que rede social é fundamental para que se traga uma resposta adequada. E tem um aspecto muito importante, que é o seguinte: nós estamos num período de transição. Então, o próprio público, as próprias estratégias, elas têm que vir também com uma pitada de inovação. E eu vou te dizer que essa inovação não necessariamente são coisas completamente fora do cotidiano, tá? Eu vou te dar um exemplo e a gente vai falar mais. Nós lançamos, né, Patrícia Gonçalves e a Nina Capel, que são as minhas sócias, nós lançamos uma empresa que chama Cria-me. Essa empresa ela vai trabalhar com projetos e eventos. Então, se uma empresa ela tem um projeto, ela tem uma feira, ela tem uma reunião, ela tem uma convenção, ela tem um lançamento de um produto, nós estamos em condições de auxiliar em toda essa... Legal. E a organização deste evento, ok? Uhum. Agora, tem um aspecto pequeno que eu estava trazendo como exemplo. Nós enviamos para muitos empresários, muitas empresas, muitos gestores, o nosso folder pelo correio. Né? Aí vai, mas vocês estão na área de inovação. Vocês estão mandando... Aí existe o correio, não quebrou, não... Entendeu? Pena que o correio não faz o trabalho que a gente gostaria, ele atrasa muito. Eu que diga isso, né? Por isso que eu tenho a revista impressa e digital, né? Pena que tem esse aspecto. Mas, de qualquer forma, o que a gente percebe? Essa geração hoje de gestores, eles, obviamente, têm a referência de 1 ano e meio ou de 5 anos atrás. Então, tem algumas pegas que precisam ser lembradas para fazer essa conexão. Esse é um aspecto. Então, no dia a dia de cada gestor, de cada líder, o que nós podemos avançar, mas lembrando que tem uma série de ideias, uma série de possibilidades que a gente conta ainda com referências
eu vou chamar aqui, por um momento, de estratégias antigas, mas que elas vêm com o objetivo de fazer salto. Então, um aspecto muito importante aí, Augusto César, é o seguinte: o que cada empresário, né, cada empresário com seu produto, principalmente o produto, né, de padaria ou panificado, ou todo esse produto comercializado hoje no mercado, quais estratégias que estão sendo adotadas, né? Quais? E eu diria o seguinte, coisas simples, sabe, Augusto César? Coisas simples, mas eu pergunto, né, para aquelas empresas que estão no mercado, eu pergunto o seguinte, e aí eu quero falar especificamente com padaria, tá? Nesse momento com padaria, estratégias simples, mas eu pergunto para vocês, vocês mapearam 3 quilômetros ao redor da padaria? Vocês sabem quantos condomínios tem? Quantos prédios tem? Uhum. Vocês fizeram alguma ação especificamente dentro de um raio de 3 quilômetros? Vocês fizeram, por exemplo, pão por assinatura? Vocês fizeram Dia dos Namorados, que está aí já em cima, né? Não é só fazer essa promoção dentro da padaria, mas é muito mais saber o seguinte: o que eu posso levar para a sua casa no Dia dos Namorados? Kit. Kit o quê? Kit um bom vinho? Um jantar? Então, são estratégias antigas? Eu vou dizer para você que, a princípio, sim. Mas as pessoas estão eu te diria, né, com todo respeito, Augusto César, com um nível de ansiedade e preocupação tão elevado, que as pessoas não sabem exatamente como que elas buscam retorno, como que elas buscam qualquer estratégia. Então, e é exatamente, eu vou chamar aqui de uma cegueira, até uma cegueira emocional, porque eu tenho conta para pagar, eu tenho todo um pessoal da minha loja, eu tenho uma meta para bater, então, tudo isso faz com que você reduza a sua capacidade criativa, porque você está preso no emocional. E Giovanni, você imagina que nós estamos aí no estúdio com o Gugel, com o Pita e com o Geraldo da padaria Cozinha da Vandinha, especialistas em pão de fermentação natural, que é um xodó, né? Quer dizer, imagina isso que você está falando, dessas ideias, numa cesta bonita, com um vinho. Olha, vai dando água na boca, rapaz, vai dando água na boca. É lindo, né? Você fazer aí um kit, lá, um combo montado para show para o Dia dos Namorados, hein? Augusto César, coisas, o aspecto, por exemplo, de atendimento diferenciado, mais do que nunca. Todo mundo já sabe, mas o elemento surpresa, ele cria uma força ali naquela comunidade. Eu te dou um exemplo, tá? Dia dos Namorados, por exemplo, eu vou vender aí, eu vou fazer um prato, uma massa maravilhosa, então eu vendo um kit com a massa, eu incluo o vinho, eu incluo 2 taças, eu incluo 2 castiçais que sejam aí até de acrílico com vela, eu incluo de fermentação natural. Exatamente. Eu incluo, por exemplo, uma toalha de mesa de papel pertinente à data, um negócio de bom gosto. Então, é mais ou menos o seguinte: se eu compro esse kit do Dia dos Namorados, por exemplo, nós estamos falando em hipóteses, eu recebo isso na minha casa. Naturalmente, se eu comprei, eu já estou avisado. Então, eu sei que eu posso fazer absolutamente aquele momento diferenciado. Então, isso é um ponto. Esse aspecto, embora estratégia antiga, agora, tem um outro aspecto que eu diria, Augusto César, que o que o seu cliente realmente ele quer.
E aí nós vamos de novo lembrar daquela situação em que a maioria dos empresários eles estão tão preocupados com a resposta financeira, a resposta do caixa, estão tão preocupados em pagar a conta, que eles esquecem de fazer uma coisa que, não estou falando novidade nenhuma, mas esquecem. O que tem de expectativa em relação ao meu cliente? Eu te dou um exemplo. Dia 22 de maio. 22 de maio. 22 de maio foi o dia do abraço. As padarias não poderiam fazer uma movimentação fantástica pelo dia do abraço? Eu estou afim de dar um abraço no amigo Augusto César, e não posso. Mas eu posso te mandar um pão maravilhoso, embalado de uma forma como um presente, com uma geleia, e com uma coisa dizendo, amigo Augusto César, se sinta abraçado. Verdade, então, verdade. Essas estratégias e mais, o empresário prestar muita atenção exatamente nesse feeling do momento. Feeling, a gente percebe alternativas e possibilidades. O termo não é muito adequado, mas vamos chamar aqui de farejando o que o mercado está carente ou ele está querendo. Gostei do termo, farejando, porque tanto barulho, tanta fumaça, tanto ruído, que realmente você tem que ter essa percepção de captar, né? Ali com a sensibilidade, captar, farejar mesmo. E tem uma coisa muito importante, Augusto César, muito importante, que o empresário ele precisa se preocupar. Clima. Como é que está o clima de trabalho da equipe? Observa que eu estou falando só de coisas óbvias. Mas nesse momento de tensão, nesse momento que eu saio de casa e tenho apreensão de se eu vou voltar, eu vou contaminar alguém, ou se eu vou me contaminar, nesse momento, se eu vou permanecer empregado, nesse momento de indefinição, de incertezas, né? O que pode ser feito para que a equipe trabalhe cada vez mais em sintonia? E tem uma coisa muito importante que a maioria das empresas, Augusto César, ela esquece. Que motivos tem a equipe para poder querer trabalhar comigo? Que motivos tem o funcionário para poder se desdobrar dentro de qualquer empresa, seja padaria ou não? Então, as pessoas estão, mais do que nunca, Augusto César, procurando quais são os seus propósitos. Qual que é o meu propósito? Com toda essa revirada que houve, as pessoas estão muito em busca exatamente daquilo que faz sentido para mim. E o empresário, fazendo um bom trabalho com a equipe, ele consegue construir junto com a equipe possibilidades, grandes possibilidades. Eu vou te citar um caso, tá? Há uns anos atrás, nessa época ainda não era gestor da ABIP, eu trabalhava com consultoria e dava treinamento. Nós pegamos uma empresa de fundição em Divinópolis, que é interior de Minas, e tinha um determinado produto. Ele era extremamente lucrativo, mas a produtividade estava baixa. O grupo estava desmotivado porque tinha muito retrabalho. Nós identificamos o que estava afetando esse grupo. E era basicamente o seguinte: eu sei que eu tenho que entregar essa peça sem defeito, mas ela já chega para mim com tanto defeito. Então, nós fizemos todo um trabalho dentro do processo e descobrimos algumas questões. Por exemplo, que a forma dessa peça ela estava com defeito. E a linha de montagem estava corrigindo um defeito que veio já lá de trás. Lá de trás. E agora, o mais interessante, que tem a ver com todas as empresas, a solução
e o trabalho que ampliou assim exponencialmente a produtividade desse equipamento, a solução veio da equipe. A solução veio de um trabalho refletido, pensado, sugerido pela equipe. Então, e um detalhe muito importante, Augusto César, muito importante, senhores empresários, não negligencie o momento em que a sua equipe está passando. Não negligencie. Eu sei que tem custo, eu sei que tem uma série de coisas de qualquer trabalho que possa se fazer com a sua equipe, mas o nível de instabilidade, o nível de insegurança, o nível de angústia com que as pessoas estão em qualquer equipe, isso precisa ser cuidado, isso precisa ser visto. Muito importante, muito importante. Ô, Giovanni, eu sei que a Cria-me, essa agência de sucesso já, está agora trabalhando um grande evento, você está sendo aí, fazendo esse trabalho com a gente, e agradeço aí a sua participação, né? Mas, assim, eu vou te lançar um desafio, viu? Eu sei que vocês estão super comprometidos, a equipe toda está aí atendendo já esse cliente, correndo, e você tirou esse tempo para nos gentilmente atender com temas tão importantes aí. Eu queria conversar com você depois nos bastidores para a gente ter outros papos desses durante a semana, porque você está dando pinceladas aí que eu não quero que aconteça aqui na Pan Brasil Food e os eventos paralelos, que a gente fique muito amarrado. Você abre muito leque dos temas. Eu acho que isso é muito importante, que o empresário precisa ouvir isso que você está falando. Então, o meu convite é de que a gente pudesse ter outros dias com você, né? Vai ser um prazer, e se a gente puder dedicar aí um tempo, aí de 15, 20 minutos aí, eu sei que você está lotado aí de coisa para fazer, aí eu não vou nem cobrar vocês só ao vivo, tá? Não vou nem cobrar ao vivo, mas as suas contribuições aí foram, assim, fantásticas, porque ela fecha aquilo que a gente gosta no evento, né, Giovanni? É quando as coisas se complementam. Porque, por exemplo, nós estamos aí com o Gugel, com o Seta e com o Geraldo para falar de mercado, futuro mercado de pães de fermentação natural. Quer dizer, isso que você já colocou aí já vai casar muito bem com o que eles vão estar falando também. Augusto César, a seu critério, estou à sua disposição, e eu queria fazer, basicamente, rápidos comentários. Eu não sei quanto tempo que a gente ainda tem, ou você já está finalizando? 2 minutos, se der para a gente ir. Okay. 2 minutos. Então, uma linha de raciocínio que eu venho trabalhando em empresa, existem 3 elementos, Augusto César, que alavancam a equipe. É ele, enquanto indivíduo, e os motivos que ele tem para produzir, qual é o propósito dele naquela empresa e dentro da equipe, o nível de diálogo e interação que ele tem com as outras pessoas da equipe, e o terceiro, como que ele, dentro da linha, vou chamar aqui de produção ou processo produtivo, como é que ele interage tanto com o seu cliente interno como o seu fornecedor interno. Você olhou esses 3 pontos, você alavanca qualquer produção. Okay? Maravilha. E dá para a gente falar muito, porque em cima de cada um desses 3, você explode, abre muita coisa. E, por último, eu queria dizer o seguinte, há 7 anos atrás, me permita, na época eu era executivo da Associação Brasileira de Panificação, nós fizemos um planejamento estratégico e lá, há 7 anos atrás, 7 ou 8 anos atrás, mostrou com muita clareza, Augusto César, que o pão de fermentação longa, o pão, né, rústico, ou todo esse pão que você vai mostrar com essa equipe fabulosa, isso já era mais do que tendência. E a outro aspecto era exatamente o pão congelado. Nós, naquela época, tivemos muita crítica
mas está aí. Está aí. Uma visão de 10 anos está aí. Era uma visão de 2021, está aí. E essas feras estão propagando, estão sendo os alavancadores desse novo mercado, né? Isso é maravilhoso. Giovanni. E por último, só te dizer o seguinte: dentro desses 3 elementos que eu te falei, tem um fundamental para a panificação, que são as centrais de produção e congelamento. Isso aí merece uma discussão fantástica. Fantástico, sem dúvida. Mas é uma coisa que eu acredito e vou te dizer, vai reverter a vida de muitos empresários panificadores. Ok, Augusto César, fico a seu dispor, a Cria-me, né? Igual disse a Nina, a Patrícia, que são minhas sócias, nós estamos aí realmente trabalhando muito e estamos à disposição para fazer evento híbrido, né, digital, presencial, palestra e treinamento. Estamos chegando o rei e estamos à disposição de todo mundo. E quem estiver nos assistindo, vem até o nosso stand, que é o de número 140. Nós estamos lá, viu? E Augusto César, fantástico. Maravilha. Forte abraço, querido. Muito obrigado. Um abraço para você, muito obrigado. Ótimo, um abraço.